Saudamos a todos os nossos irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo à live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estou na presença Tua, unindo-me aos meus irmãos, suplicando que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento. Ao abrirmos a Tua palavra, ao meditarmos deste nome santo e venerável que é Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que o Espírito Santo nos abra a mente, nos ilumine para assimilar a Tua mensagem e entronizar Jesus Cristo em nosso coração. Querido Pai Celestial, dá-nos esta bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, um feliz sábado para todos vocês. Deus colocou no nosso coração para estudar com vocês neste sábado um tema cristocêntrico, exaltando o nome poderoso, santo e venerável de Jesus. E o título da mensagem para hoje é Um Rosto Divino. Um rosto divino que se deu a conhecer. Você conhece algum rosto divino? Você por acaso já viu o rosto do Pai? Você por acaso já viu o Espírito Santo? Não, certamente que não. Porque João 1,18 diz que o Pai nunca foi visto por ninguém, mas foi o Filho que o revelou. Portanto, meu querido irmão, hoje nós vamos meditar neste único rosto divino que você e eu conhecemos, Jesus. O único nome dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Atos 4,12. O único nome dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. O cristianismo, ele é repleto de verdades absolutas. Jesus, somente Jesus, nos leva para o céu. Somente Jesus perdoa pecados. Somente Jesus é caminho para o céu e para o Pai. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9 e o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A profecia aqui de Isaías 9,6 está falando que um menino nos foi dado. E este menino é o Filho de Deus, que se tornou filho do homem. E para que ninguém diminua Jesus Cristo com o pensamento de que ele não é Deus, o próprio verso 6 de Isaías 9 diz: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele não somente é eterno com o Pai, mas ele é chamado também de Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meu querido irmão, minha querida irmã, só podemos nos alegrar por esta dádiva que o céu fez para a família humana, fez para você, fez para mim, porque quando Jesus nasceu de Maria, aqui na terra, quando o Filho de Deus encarnou, se tornando filho do homem, Deus estava pensando em você, na nossa salvação. Ele será chamado de Emanuel, diz Mateus 1,23. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O brilho da glória de Deus pode ser visto na face de Jesus Cristo. Jesus é o único rosto divino que nós conhecemos. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo é um com o Pai. Nós lemos em João capítulo 1, abra sua Bíblia, em João capítulo 1 e vamos ler o verso 1 e o verso 14. João capítulo 1 e o verso 1 e o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo é Deus. Não é um Deus com letra minúscula, não é um Deus criado, não é um Deus que não existiu na eternidade. Deus é um ser incriado, existente por si mesmo e eterno. E é isso que o Filho é.
Ele é Deus. O Verbo é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14 diz, e o Verbo se fez carne. Foi ele quem encarnou. Foi ele quem se dispôs a assumir a forma humana para viver entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Fez morada conosco. E esta morada é uma morada eterna, porque ele nunca mais deixará de ser membro da família humana. Ele decidiu viver e habitar entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado, seu nome será Emanuel, Isaías 7,14. Vindo habitar conosco para todo sempre, Jesus deveria revelar Deus aos homens e também revelar Deus para os anjos. Os anjos estavam atentos para a vida e obra de Jesus na terra, porque os anjos também estavam conhecendo mais do caráter de Deus pela vida de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus veio para revelar Deus, o Pai, aos homens e aos anjos. As acusações de Satanás contra Deus, o Pai, criaram distorções no caráter do Deus Pai. E a encarnação de Jesus aconteceu para corrigir essas distorções e revelar o verdadeiro caráter do Pai. Os anjos e os homens todos precisavam dessa revelação perfeita do caráter do Pai. Misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande em beneficência, grande em verdade. Nosso pequenino mundo, nosso pequenino planeta Terra, é o livro de estudo do universo. Vou repetir, nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Isto significa que todos os mundos criados, seres criados por Deus que nunca pecaram, e os anjos de Deus no céu, todos eles estão voltados para a Terra, estudando este pequenino planeta, porque é o livro de estudo do universo. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o pensamento de Deus tornado audível. Jesus é o único rosto divino que nós conhecemos. Em sua oração pelos discípulos, Jesus orou em João capítulo 17. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 17, vamos ler então o verso 4 e o verso 6. João 17, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora o verso 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Jesus veio para manifestar o nome de Deus. O nome de Deus é o mesmo que o caráter de Deus. Jesus veio para revelar este caráter. Por isso, Jesus Cristo estendeu os céus e a terra. Em João capítulo 1 e o verso 1 a 3, fala que todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo. Leia comigo João capítulo 1, verso 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, quando fala todas as coisas, são todas, quer no céu, quer na terra, quer visíveis, quer invisíveis. Todas foram criadas, aqui diz, por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada no céu, ou na terra, ou nos demais mundos criados por Deus, nada foi criado sem Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é o Verbo da divindade. É quem coloca em ação os planos da divindade. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Como diz Salmos 66, 6, Ele converteu o mar em terra firme. Como diz Salmos 95, verso 5, seu é o mar, pois Ele o fez. Foi Jesus quem encheu a terra de beleza e colocou cânticos no ar. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no firmamento, Cristo escreveu a mensagem do amor do Pai. Em toda a criação de Deus, só o coração do homem é egoísta. Em toda a criação de Deus, só o coração do homem é egoísta e quer viver para si mesmo. Tudo mais
vive para servir. Por exemplo, nenhum pássaro que fende os ares ou nenhum animal que se move sobre a terra deixa de servir a qualquer outra vida. Todos vivem servindo. Folha alguma da floresta, nem a humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, todo arbusto, toda folha exalam oxigênio, sem o qual nenhum homem e nenhum animal poderiam existir. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção para o mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. O próprio oceano, a origem de todas as fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas o oceano recebe para poder dar. Os vapores que ascendem ao céu caem de novo em forma de chuva para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Os anjos de glória acham seu prazer em dar amor, infatigável cuidado às almas caídas e contaminadas. Os anjos vivem para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos vivem para servir os irmãos de Jesus Cristo. Você e eu, irmãos de Jesus Cristo. Seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens e mulheres, de todo ser humano, e trazem a este mundo obscurecido a luz da corte lá de cima. Mediante um ministério amável e paciente, os anjos operam no espírito humano para levar os perdidos a uma união com Cristo mais íntima do que eles próprios podem avaliar. Olhando para Jesus, nós vemos a glória do nosso Deus. E vemos que a glória do nosso Deus é dar. Nada faço por mim mesmo, disse Jesus. João 8, 28. O Pai que vive, Ele me enviou, e eu vivo pelo Pai. João 6, 57. Eu não busco a minha glória. João 8, 50. Mas daquele que me enviou. João 7, 18. Jesus vivia uma vida de abnegação para servir o Pai, fazer a vontade do Pai. Ele é o nosso exemplo como um ser humano perfeito. Esse é o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas que Cristo recebeu do Pai, recebeu-as para poder dar, distribuir. Através do amado Filho, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. No próprio céu foi quebrantada essa lei quando Lúcifer pensou em si mesmo. No próprio céu foi quebrantada essa lei de servir, essa lei de desprendimento, porque o pecado se originou no coração de Lúcifer, quando ele começou a buscar os seus próprios interesses. Lúcifer, um querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu, procurou dominar os seres celestes e afastá-los do seu Criador e receber para si mesmo as homenagens dos anjos. Começou a falar de Deus de tal maneira falsa, atribuindo a Deus o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com suas próprias más características. Assim, Lúcifer enganou os anjos, assim ele enganou os homens e levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar da bondade divina. Satanás faz tudo o que pode para apresentar Deus como um ser intransigente, severo, ruim, intolerante, mas nada disso é Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Quem é ruim, quem é intransigente, quem é severo, quem é mau, é o próprio Satanás. Assim, Satanás tem pintado uma feia caricatura de Deus, arrastando os homens contra Deus. E milhares e milhões de seres humanos se unem a Satanás nessa rebelião contra Deus, e as trevas baixam sobre o mundo inteiro. A terra se obscureceu devido à má compreensão de Deus. As pessoas começaram a ter medo de Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que quando Adão e Eva pecaram, e Deus foi até o jardim na viração do dia para conversar com Adão e Eva,
Eles, ao ouvirem a voz de Deus no jardim, diz Gênesis capítulo 3, eles tiveram medo e fugiram de Deus. Foi para destruir essa horrível caricatura de Deus que Jesus veio ao mundo, para que ninguém tenha medo de Deus, porque Deus só aceita um serviço com base no amor. Isso não pode ser feito pela violência ou pela força, mas sim pelo amor. Por isso Jesus veio na forma do amor encarnado. Jesus é o amor personificado. Aleluia! O caráter de Deus deve ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. Somente o Filho de Deus, que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus, podia tornar o amor de Deus conhecido ao mundo. Sobre a negra noite do mundo, devia se erguer o sol da justiça, trazendo salvação sob as suas asas. Malaquias 4:2. Desde o princípio, o Deus Pai e Cristo sabiam da apostasia de Satanás. Isto está no livro desejado de todas as nações. Desde o princípio, o Pai e o Filho sabiam da apostasia de Satanás e sabiam também da queda de Adão e Eva, da queda do homem mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, mas Deus previu o surgimento do pecado no coração de Lúcifer e previu também a queda de Adão e Eva, fazendo provisão para o pecado da família humana. Deus tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era o seu amor pelo mundo que concordou em entregar seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lúcifer disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. No entanto, em contraste com Lúcifer, Jesus Cristo disse: sendo em forma de Deus, não tive por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilei-me a mim mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-me semelhante aos homens. Filipenses 2, versos 6 e 7. Meu querido irmão, minha querida irmã, o sacrifício de Jesus foi voluntário. Foi um sacrifício que ele decidiu fazer. Ele disse: de mim mesmo dou a minha vida. Ninguém me tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Jesus poderia ter permanecido no céu, ao lado do Pai. Poderia ter permanecido na glória do céu e recebendo as homenagens dos anjos. Mas Jesus preferiu entregar o cetro nas mãos do seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer luz aos entenebrecidos e vida aos que estavam prestes a perecer. Cerca de 2000 anos atrás, ouviu-se no céu uma voz de misteriosa significação, saída do trono de Deus. E esta voz dizia: eis aqui venho. Eis aqui venho. Hebreus capítulo 10, verso 5 até o verso 7. Eis aqui venho. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nestas palavras anuncia-se o cumprimento desígnio que estiver oculto desde os tempos eternos. Corpo me preparaste, diz Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7. Como podemos entender? Corpo me preparaste. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus Filho estava criando Adão e Eva, ele estava criando um corpo para Adão, mas um corpo que seria o seu próprio corpo, porque ele encarnaria no corpo dado para Adão. Deus estava preparando um corpo para o Filho de Deus. Ele se tornaria semelhante a nós. Houvesse aparecido com a glória que possuía com o Pai, antes que o mundo existisse, e não teríamos podido resistir à luz da sua presença, para que pudéssemos contemplar o rosto divino e não sermos destruídos
a manifestação da sua glória foi velada. Sua divindade ocultou-se na humanidade. A glória invisível ocultou-se na visível forma humana. Esse grande desígnio havia sido representado em tipos e símbolos. Por exemplo, lá no deserto, a sarça ardente em que Cristo apareceu para Moisés era Deus, revelava Deus. O símbolo escolhido para representar a divindade foi um humilde arbusto que queimava, mas não se consumia. Aparentemente, não tinha atração nenhuma, mas ali naquela sarça ardente estava Deus. Por isso, Deus disse para Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque a terra onde pisas é um lugar santo. O Deus Todo-Poderoso velou a sua glória naquele humilde arbusto para que Moisés pudesse olhar para ele e viver. Assim também naquela coluna de nuvem que acompanhava Israel por 40 anos no deserto. Assim também através daquela coluna de fogo que acompanhava Israel durante a noite no deserto. Ali era a presença de Deus. Deus velava a sua glória. A glória de Deus era restringida e a sua majestade velada para que a fraca visão de homens finitos a pudessem contemplar. Da mesma maneira, Cristo devia vir ao mundo num corpo abatido, conforme diz Filipenses 3:21, semelhante a você e a mim. O corpo de Jesus, o corpo com o qual Jesus nasceu de Maria, já era um corpo sofrendo as consequências de 4.000 anos de pecado. Por isso ele sentia dores, fome, sede e cansaço. Aos olhos do mundo, não possuía beleza alguma para que o desejássemos. É exatamente isso que a profecia de Isaías 53, verso 2 diz. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A sua glória estava encoberta, sua grandeza e majestade estavam ocultas para que pudesse atrair para si os tentados e os sofredores. No deserto, Deus ordenou a Moisés acerca de Israel, dizendo: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25 e o verso 8. Habitou no santuário, no meio do seu povo, e a glória de Deus estava velada pelo Shekinah, no lugar santíssimo. Durante todos os 40 anos de fatigante peregrinação no deserto, o símbolo da presença divina os acompanhou. Assim, Jesus, ao nascer aqui nesta terra, estabeleceu seu tabernáculo aqui, no meio do nosso acampamento humano. Jesus estendeu sua tenda ao lado dos homens, no meio dos homens, para que pudesse viver entre os homens e nos tornarmos familiares com o seu caráter e sua vida divinos. O Verbo se fez carne, aqui diz João 1,14, e habitou entre nós, fez morada entre nós. E essa morada é uma morada eterna, porque ele nunca mais deixará de habitar conosco. Habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Desde que Jesus veio habitar entre nós, sabemos que Deus está familiarizado com as nossas provações e se compadece das nossas dores. Aleluia! Satanás apresenta a divina lei do amor de Deus como sendo uma lei de egoísmo. Declara que nos é impossível obedecer os 10 mandamentos. Jesus veio e obedeceu os 10 mandamentos. Mas não foi somente Jesus que obedeceu os 10 mandamentos. Daniel, João Batista, Moisés, Enoque, tantos obedeceram os mandamentos de Deus. Porque o Espírito Santo nos capacita com a mente obediente de Jesus. Jesus veio para destruir esse engano satânico e mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa. Por quê? Porque Deus, o seu autor, é santo, justo e bom. Como um de nós cumpria a Jesus dar exemplo de obediência, para isso ele tomou sobre si a nossa natureza e passou pelas nossas provas. Hebreus capítulo 2, 17, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 2
e o verso 17. Aqui lemos: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Que irmãos? Você e eu. Ele era semelhante a nós. Ele venceu e nós também podemos vencer, porque Filipenses 4,13 diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isso está em Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Hebreus 5, verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Da mesma forma, você e eu aprendemos a obediência através do sofrimento. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como nos sendo insuficiente. Portanto, Jesus, como nós, em tudo foi tentado. Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Leia comigo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus sofreu toda a provação a que nós estamos sujeitos. Jesus não exerceu em seu próprio benefício poder algum que não nos seja abundantemente oferecido. Como homem, enfrentou a tentação, venceu a tentação no poder que lhe foi dado por Deus. Diz Jesus Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. Enquanto Jesus andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo, testificava que era possível obedecer também à lei de Deus. Através da sua humanidade, Jesus estava em contato com a humanidade. Através da sua divindade, Jesus estava firmado no trono de Deus. Como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. E como filho de Deus, dá-nos o poder para obedecer. Foi Jesus que do Monte Horebe falou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Foi Jesus que apareceu para Moisés no Monte Sinai. Foi ele quem escreveu os 10 mandamentos. Ele se declarou: eu sou o que sou. Diga ao povo: o eu sou me enviou a vós. Jesus se declarou como sendo o YHWH, o grande eu sou. Assim, quando Jesus veio semelhante aos homens, declarou também em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus entenderam que Jesus estava se declarando Deus, por isso tentaram matá-lo. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus, Deus manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. A nós, Jesus diz: eu sou o bom pastor. João 10,11. A nós, Jesus diz: eu sou o pão vivo. João 6,51. A você e a mim, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Jesus está dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28,18. Jesus diz: eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não tenham medo. Jesus é Deus conosco, meu irmão, minha irmã. Ele é a certeza da nossa libertação do pecado. Jesus é a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. Quando o Filho de Deus tomou sobre si a humanidade, revelou um caráter exatamente oposto ao caráter de Satanás. Era a humildade de Jesus contra o orgulho e o egoísmo de Satanás. Jesus desceu ainda mais baixo na escala da humilhação. Filipenses 2,8 diz: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, verso 5. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito.
Jesus foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Jesus sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Isaías 53, verso 5. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Porém, em Cristo Jesus, chegamos a ficar em mais íntima comunhão com Deus do que se nunca houvéssemos pecado. Aleluia! Ao tomar nossa natureza, o Salvador se ligou a você e a mim por um laço que jamais se partirá. Diga aleluia por isso, porque ele eternamente será membro da família humana. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não o deu somente por 33 anos. Deu a família humana, deu a raça caída para nos assegurar o seu imutável conselho de paz. Deus deu o seu Filho unigênito, a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre a sua natureza humana. Aleluia! Querido amigo, querido irmão, qual é a certeza de que Deus cumprirá a promessa de nos salvar? Esse é o penhor de que Deus cumprirá a sua palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Creia na palavra que saiu da boca de Deus. Deus adotou a família humana na pessoa do seu Filho, levando a família humana para o mais alto céu. Jesus Cristo entronizado no céu, é a família humana entronizada no céu. É o Filho do homem que partilha do trono do universo, é o Filho do homem de quem se declara maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o Filho do homem, nosso irmão mais velho, o Eu Sou. Ele foi feito árbitro entre Deus e a humanidade. Querido amigo, meu querido irmão, o Filho do homem é aquele santo, e inocente e imaculado, separado dos pecadores. Hebreus 7:26. Não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus 2:11. Não se envergonha de chamar a mim e a você de irmãos. Por isso eu gosto de dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho. Em Jesus, que é o Filho do homem e que também é o Filho de Deus, se acham ligadas a família da terra e a família do céu. Jesus é glorificado e ele é o nosso irmão mais velho. Por meio de Cristo, o caráter de Deus está sendo justificado diante do universo. O Onipotente é dado a conhecer como Deus de amor. As acusações de Satanás foram refutadas e foi revelado o caráter de amor e de misericórdia de Deus. A rebelião não vai se levantar pela segunda vez. O pecado não vai surgir pela segunda vez, não. Porque diz em Naum 1, verso 9, que a angústia não vai se levantar pela segunda vez. O pecado jamais poderá entrar no universo, porque os sinais da nossa redenção, os sinais da morte de Jesus, permanecerão para sempre nas mãos e nos pés de Jesus. Suas vestes estarão sempre salpicadas de sangue. Apocalipse 19, verso 13. O sangue da batalha que ele teve que travar para nos salvar. É impossível esquecer isso. Esse será o tema. Essa será a ciência que será estudada por toda a eternidade. A ciência da nossa salvação, para compreendermos melhor a extensão do amor de Deus. Todos estaremos por todos os séculos garantidos e vacinados contra a apostasia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo que Satanás reclamou como sendo seu, essa terra será não apenas redimida, mas será exaltada. Presta atenção, estou lendo Desejado de Todas as Nações.
é o primeiro capítulo do Desejado de Todas as Nações. Nosso pequenino mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os mundos do universo de Deus. Você está entendendo o que Deus declarou através da sua serva e que está no finalzinho do capítulo 1 do Desejado de Todas as Nações? O nosso pequenino mundo, presta atenção, sob a maldição do pecado, a única mancha escura da sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Por quê? Porque aqui, e não em um outro lugar do universo, aqui estará o trono de Deus, o trono do Pai e o trono do Filho estarão aqui. A Nova Jerusalém, a casa de Deus, estará aqui. Por isso, a terra não será somente redimida, mas exaltada. Meu querido irmão, aqui onde o Filho de Deus habitou na humanidade, aqui onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu, aqui, quando Jesus houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus. Entenda, será a casa de Deus com os homens. Porque Apocalipse 21, verso 4 diz, com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, verso 4. Meu querido irmão, minha querida irmã, e através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, nós vamos louvar o Pai e o Filho pelo seu inefável dom, a salvação em Cristo Jesus. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. A Deus toda a glória. Amém e aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, que maravilhoso amor é esse, que Deus é esse, que nos amou ao ponto de entregar o seu Filho unigênito para que se tornasse um de nós para todo sempre. Te louvamos, Deus Pai, Jesus Cristo, te louvamos pelo Espírito Santo que em nós habita. Continua vivendo em nós através do teu Santo Espírito, Jesus amado, preparando-nos para a tua breve volta. Queremos viver na tua presença eternamente. A ti toda glória, a ti todo louvor e toda honra, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Aleluia. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.